Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá afim de maratonar o Tecnologia em Curso lá no Spotify? Corre lá e segue a gente. E se você é apaixonado com futebol, empreendedorismo e tecnologia, este é o seu podcast. E o nosso tema de hoje, nós iremos falar sobre futebol, empreendedorismo e vida financeira. E para falar desse assunto muito importante, principalmente no meio do futebol, a nossa convidada é empreendedora, atleta profissional de futebol e educadora social com uma trajetória marcada por impacto e transformação. Representou o Brasil em eventos internacionais como ativista e voz das causas sociais, destacando-se em projetos que unem educação e igualdade. Atualmente, combina sua experiência no esporte e no empreendedorismo para transformar vidas através do planejamento financeiro com uma parceria muito especial. Assim, ajudando esportistas e o público em geral a alcançarem independência e segurança por meio de estratégias práticas e inovadoras. Estou falando da nossa querida Mari Andrade. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Tecnologia em Curso. É uma honra receber você aqui. E já queria deixar de antemão que você é a primeira atleta profissional que nós estamos recebendo aqui no podcast. Mari, seja muito bem-vinda. Bom, muito obrigada. Fico muito feliz, de fazer parte desse momento aí. De ser a primeira, então estrear aí com o pé direito. Espero que seja um lindo bate-papo, onde a gente possa falar sobre coisas muito interessantes que ajude as outras pessoas aí de casa também a abrir um pouco mais a cabeça sobre diversos assuntos. Então, tô bem animado para esse momento de hoje. Que bacana, Mari, que bacana. Mas antes de entrarmos no nosso assunto principal, onde nós iremos falar sobre empreendedorismo, vida financeira, eu gostaria de saber quem é você antes do futebol. Fale um pouquinho de quem é a Mari. Bom, eu venho de Guaianazes, São Paulo, periferia. E desde lá sempre tive a paixão pelo futebol. Então isso é desde muito pequena. Isso vem de família. Eu brinco muito que as pessoas, as famílias, elas não apoiam muitas meninas a jogarem, mas seria um crime se eu não fosse jogadora para minha família, eu acredito. Porque eu tive muito apoio, os meus tios tinham time de várzea, então jogavam campeonatos, me levavam, eu tava em todo lugar. E aí tinha aquele embate com a mãe, de você não vai, não, eu vou. Mas não por isso, é porque eu era bem arteira e não gostava de ajudar em casa, só queria jogar bola. E aí nisso eu cresci com essa paixão, mas em determinado momento eu também me vi um pouco inclinada ali para os projetos sociais. Então teve um momento que eu dei uma afastada do futebol profissional, mas eu segui com o futebol porque eu acho que quem entra no futebol não consegue sair mais, mesmo que você saia para outro segmento, você vai falar sobre futebol, Na faculdade, você vai querer escrever o TCC ali dentro do futebol, então a gente sempre tá ligado. E aí eu comecei a trabalhar com projetos sociais em comunidades, E com isso vivi coisas incríveis. Até o caso de escrever, junto a outros jovens de todo o mundo, uma campanha de direitos ecológicos que foi votada na ONU e aprovada na ONU. Então, foram coisas muito legais que eu vivi antes de voltar para o futebol e hoje, ter me formado quanto cidadã, quanto pessoa, para que eu possa ser uma atleta que visa as coisas além do campo. Então, isso me preparou muito. Os projetos sociais me ajudaram muito e eu tenho total noção disso. E hoje eu sempre busco entender como eu posso contribuir além, dessa parte aquisitiva, do dinheiro, mas como a gente pode contribuir para uma sociedade melhor. Que bacana, Mari, que bacana, muito legal isso. Mas antes eu queria entender um pouquinho, eu gostaria que você comentasse como foi a sua trajetória, como está sendo a sua trajetória como atleta profissional. O que eu gostaria de saber? Início de carreira, dificuldades, eu imagino que foram várias dificuldades, e queria ouvir isso de você, Mari. Tá. Bom, quando eu volto pro futebol profissional, existe muitas barreiras, por quê? Porque eu volto num cenário onde eu não recebo,
onde eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso. E aí a gente tá falando aqui de pouco tempo atrás, tá? E passar por muitos desafios. Então eu conciliava os projetos ainda nessa época, porque, né, era onde eu conseguia uma bolsa para que eu pudesse me sustentar. E foi muito difícil, né, nessa parte, mas eu coloquei uma meta. Eu sempre fui muito de colocar meta. Então eu coloquei uma meta que eu ia, em 2 anos ali, eu lutar para que aquilo acontecesse, né? Que a gente fala que são os times de vitrine, que é uma pena. Mas são times que não têm tanta estrutura, mas jogam campeonatos importantes e a gente busca uma chance ali dentro de tudo isso. Foi um time com muita luta, né? Porque a gente sabe também que as pessoas que amam o futebol feminino lutam muito por isso. Então, apesar da falta de estrutura, também era algo que a gente lutava ali diariamente para que tentasse, né, melhorar uma coisa aqui. Não tem água, vamos atrás de água. E é muito essa coisa comunitária. Só que aí, depois disso, né, no meu último ano, quando aí eu já falei, se não rolar nenhuma proposta, nada, eu vou embarcar aí minha vida como eu sempre fiz, né? Porque eu tinha uma vida antes do futebol nessa parte aí dos projetos. E aí a Ferroviária, né, dentre outros clubes, mas a Ferroviária entrou em contato. E aí foi loucura, né? Porque a gente pensar num clube como a Ferroviária, para mim, na minha cabeça, era um dos maiores, e eu acredito que é um dos maiores clubes do Brasil. Então foi um momento muito importante, né? Onde eu fui para lá, foi uma grande escola para mim, porque eu passei um bom tempo longe do futebol, mas eu acho que construindo coisas que eu não abriria a mão, jamais. Então eu falo que Deus me deu o tempo certo para tudo. E eu consegui construir muitas coisas. Quando eu volto, eu já venho, né, para essa escola, porque para mim também a Ferroviária é uma grande escola, e me fez uma grande reciclagem. Então eu saí, né, da Ferroviária já com uma cabeça totalmente além. Primeira carteira assinada, né? Então dali para cá a minha vida mudou completamente e eu venho buscando, além dos meus projetos, né, individuais, também ansiar por sonhos, né, dentro do futebol profissional. Então, óbvio que a gente quer vestir a amarelinha, né, que a gente almeja sonhos muito grandes. Eu venho buscando me preparar para todas essas coisas, porque eu acho que tudo é possível. Se alguém conseguir, eu também consigo. Eu sou assim. Com certeza. Mas é muito gratificante. Então, apesar das dores no caminho, que a minha vida tem muitas dores, mas eu acho que é a forma como eu busco ressignificar. Então, eu tenho essa coisa na minha cabeça de que eu preciso ressignificar para que isso tenha um sentido além da dor, né? Que a gente ache o famoso propósito. Então, qual o propósito disso ter acontecido? E aí foi tudo isso que me fez chegar até hoje no América, né? Time a qual eu sou muito grata, também que me abriu as portas e eu sou muito feliz, muito, muito mesmo por estar aqui, pelas pessoas, atletas, falo comissão, apoio, né? Então é uma galera que tem embarcado comigo também muitos sonhos, muitas coisas e tem sido gratificante. Então é esse o caminho aí que eu percorri. Que legal, Mari. Deixa eu tentar entender. Então, como atleta profissional, você começou Ferroviários, é isso? Exato. Na verdade, eu comecei no Nacional, né, da Barra Funda, que foi esse time. A gente isso lá em São Paulo? Isso. E a gente jogava o Campeonato Paulista. E aí, dentro do Campeonato Paulista, que é pra mim, se não for o maior campeonato, assim, nessa questão de competitividade, é um grande campeonato, a gente tem grandes times. E ali, né, foi onde aconteceu essa vitrine, né, esse olhar pra Mariana, né, que veio aí da Ferroviária, que foi onde, né, eu iniciei literalmente a gente falando, recebendo, carteira assinada, né, já nesse passo a passo aí pra esses outros objetivos, né, que hoje tá no América. Que legal, hoje você é atacante do América, né? Sim, no caso sou meia. Meia atacante, eles me colocam como atacante lá, mas esse ano eu joguei como meia e sempre foi minha posição. Então, eu fiquei muito feliz quando o Jorge, né, falou comigo, técnico, porque eu sempre amei jogar como meia, mas exatamente isso, como eu venho, né, de uma vitrine, as pessoas vão me enxergar qual é o potencial que ela tem ali, e lá eu fazia tudo no Nacional. Então, eu jogava de atacante, de meia, volante, zagueira, quase, né, praticamente tudo. E aí, eles me contrataram como atacante. E aí, quando eu vou pro São José,
né, no ano seguinte, aí eu já vou com esse olhar de, né, o Galdino olha pra mim e fala assim, você é meia. Vamos voltar uma casinha aí. E achei muito interessante porque ele também conseguiu trabalhar isso em mim. Então, ele resgatou, quando ele falou, meu olho brilhou, que é aquela coisa, é onde você se sente bem. Claro que eu faço tudo, eu não tenho essa pegada, mas se for pra falar algo que eu me sinto bem, é jogar ali de meia, né, uma meia defensiva, meia ofensiva, que seja. E aí, quando eu volto, né, e eu chego no América, eu recebo com essa proposta. Então, é exatamente isso. Na hora eu falei assim, é o que eu quero, porque eu, né, comecei ali como atacante, mas comecei a consolidar esse papel aí de meia, seja volante, mas essa coisa mais de defensiva, criação, que é o que eu gosto muito. Que legal, que legal. E como que foi sua chegada no América? Bom, minha chegada no América foi muito emblemática para mim. Eu não sei porquê, eu sou muito assim, muito de sensação, do que eu sinto. E eu sempre senti que eu tinha que estar aqui. E a minha chegada, né, no América foi muito boa. Foi muito gostosa. Foi uma adaptação rápida. Então, eu falo que eu sou um pouquinho mineira, porque eu tenho, né, família aqui, eu tenho tia aqui, inclusive, que acompanhou todos os meus jogos, né, com a família, levava a torcida organizada, eles levavam roupa, escrito meu nome, então é muito gostoso a gente ter esse afago, esse apoio, e é isso, eu cheguei num lugar onde eu tinha esse acolhimento, e isso também aconteceu por parte do clube, então eu acho que, claro que tem muitas pessoas que são conhecidas, mas tem pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, eu acho que essa minha participação no América foi isso. Então, a gente foi fazendo essa troca. E eu acredito que hoje todo mundo ali se conhece no momento de raiva, no momento de felicidade, quando não quer papo, porque a gente convive o tempo inteiro. Mas foi muito gostoso. Que legal, Mari, que legal. Eu sei que você desenvolveu um projeto para trabalhar o planejamento financeiro, né, para esportistas. E eu tenho uma pergunta sobre isso. Como que a sua experiência pessoal e profissional como atleta influenciou na criação desse projeto? Certo. Bom, aí eu falei, né, sobre as questões das dores. Então, quando que surge para Mariana entender sobre esse lado financeiro, né? Infelizmente, do ano passado, né, acabei perdendo a minha mãe para uma doença rara, né, uma doença chamada ELA, e esclerose lateral amiotrófica, e é uma doença muito difícil, então foram 4 anos aí de muita luta, e essas coisas, elas começaram a mexer um pouco com a minha cabeça, né, porque eu comecei a entender que, vou falar no cru aqui, até pra gente morrer bem é um privilégio. E aí eu comecei a entender a questão do que o dinheiro, né, tinha em todo esse papel, que a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre essa parte da saúde, a gente fala sobre diversas coisas. A gente fala sobre sonhos, mas tem as necessidades básicas primeiro. Então, eu vi que a minha família conseguiu segurar muitas pontas por conta disso. E eu sempre conversava com a minha irmã e a gente sempre falava, porque isso é uma coisa que acontece do nada, é difícil diagnosticar. E eu falei, quantas famílias devem passar por isso, tendo uma condição que a gente não tem, né? E como que é para essas famílias passar por isso? Então, pra gente que tinha uma estrutura ali mínima, foi muito difícil, foi muito complicado. Porque a gente fala de convênio, a gente fala de isso, fala daquilo. E aí entra essa questão de seguro, né? Infelizmente a gente não pensa sobre essas coisas. Minha mãe não tinha seguro. E aí, porque a gente também fala só de seguro de vida, não em vida. A gente sempre fala que nunca vai acontecer com a gente. E aconteceu comigo. Então, eu nunca imaginei que uma coisa dessa poderia acontecer. Nunca tinha perdido ninguém próximo. E a primeira pessoa foi a minha mãe. Então, eu transformei, né, toda essa dor em propósito. E isso se concretizou na minha lesão esse ano. É complicado. E aí, quando a gente fala de esporte, de futebol, né? Eu rompi o LCA, LCM, um negocinho ali de menisco. E foi a grande virada, mais uma vez, para entender na dor que falar sobre finanças, falar sobre dinheiro é muito importante. Porque o atleta, ele não sabe, né, em que momento isso pode acontecer, né? Com qualquer pessoa. Então,
quando isso aconteceu, eu falei assim, cara, a gente não sabe em que momento que tudo pode acabar. Literalmente, eu poderia ter tido uma lesão que me tirasse do futebol. E aí? Qual é o plano? Qual é o plano, Mari? No que eu sou boa? Será que eu foco em olhar para outras coisas além do futebol? Porque eu acho que é muito perigoso a gente se resumir a uma coisa só. Então é o que eu venho tentado trabalhar e falar com as pessoas. Quando eu me machuquei, eu também comecei a fazer faculdade, porque eu falo muito para as pessoas que tem que estudar e etc. Só que eu sempre falo, ser para ter. Então, né, qual era a minha parte nisso? E aí eu comecei a faculdade, né, com o apoio da minha parceira, a Drica. E foi muito interessante para mim porque abriu, né, totalmente a minha visão, a minha cabeça sobre diversas coisas. E aí hoje eu faço administração. E aí é todo esse processo. Então, essas dores se transformam em propósito, coisas que a gente tenta transformar. E hoje eu quero tentar amenizar isso na vida das pessoas. Né? A gente sabe aí com atleta que é muito difícil, essa questão de falência. E aí a gente fala de pessoas, né? Que a gente fala, mas ganha tanto. Não, o cara ganha... Meu, é estatístico. 2, 3 anos, 5 anos, no máximo, a pessoa perde tudo. Se não tiver um bom planejamento. E aí, por quê? Né? Se a gente for pensar nessa questão dos atletas, muitos atletas, né, saem das periferias. Tanto homem quanto mulheres. E aí, a gente não ganha nada, do nada a gente tá ganhando um valor que a gente nunca viu na vida. Principalmente no futebol masculino, né? Cá entre nós. E esse moleque, né? Esse menino, ele pega esse dinheiro na mão e aí? Isso vira um potencial ou vira uma arma? E a gente vê muitos casos. Então, eu acho que essa falta de clareza, né? Sobre educação financeira, essa falta de entender o que é um planejamento financeiro, entender que a carreira do atleta é curta. Então, você pode ganhar um montante grande de dinheiro, mas num curto período de tempo. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver um plano, você vai morrer na praia. E aí, todo aquele suor que você depositou na sua vida, ele não vai valer de nada. Porque, né, lá na frente isso vai impactar. Então, é bem complicado. Interessante, Mari, interessante. E eu percebo na sua fala você falando muito de planejamento, objetivos, sonhos, né? Você mencionou que está fazendo administração. E eu queria entender, qual que é o maior erro financeiro que os atletas cometem e como o seu projeto pode ajudar a evitá-lo? Bom, já entrando no projeto que você está desenvolvendo. Sim. Bom, eu acredito que o maior erro, um dos maiores, né, porque são muitos, eu identifico assim, mas isso não eu acho que não é algo exclusivo do atleta, é do brasileiro em si. A gente não tem educação financeira, mas falando do atleta, eu acredito o atleta gosta de andar em bando, né? O atleta gosta de... O ser humano, ele gosta de fazer parte de grupos, de coisas... Só que eu acho que às vezes falta pra gente autoconhecimento, né? Falta pra gente entender qual é o ambiente que faz a gente bem, quais são as pessoas, porque às vezes a gente tolera muitas coisas. E o que isso tem a ver com finanças, Mariana? É porque a gente vai no embalo. Então a gente fala sobre lifestyle, né? Que é algo muito complicado. Então eu acredito que é um dos maiores problemas, que é você viver, às vezes, com mais do que você ganha. Né? Ou aquela, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos em restaurante caro. E é óbvio que aqui eu não falo sobre perder qualidade de vida. Na verdade, eu falo de conseguir cada vez mais qualidade de vida, só que fazendo trocas inteligentes dentro do seu orçamento, para que você consiga, né, visar sonhos e planos, porque, né, hoje, trabalhando, né, fazendo parte aí do Grupo Primo, né, do Thiago Negro e da Grão, a gente tem uma ferramenta que eu brinco que ela... É como se ela fizesse uma visita no futuro, fosse uma máquina do tempo. E ela leva a gente lá na frente. E aí, lá, a gente consegue visualizar, né? Se todas as ações que a gente vem tendo aí ao longo da nossa vida, se elas estão impactando positivamente ou negativamente. Então, eu acredito que o que falta, né? Essa parte de clareza, de como utilizar o dinheiro. Eu acho que os gastos desnecessários, né? Tem bastante, gastos, né? Exato. E gastos que a gente fala que são o furo do balde, né? Ali o dinheiro que entra e ele vai embora. Porque eu posso te fazer uma pergunta, né? Que eu sempre faço para todas as pessoas que eu atendo. Quanto de dinheiro você acha que já passou pela sua mão aí ao longo da sua vida?
É difícil responder isso. Mas foram muito? Muito dinheiro? É. Muito. Um pouquinho. Aliás, essa risada é de nervoso. Como eu trabalho com tecnologia, Mari, não posso me comparar com um atleta. Claro. Eu sou atleta da tecnologia. Sim. Eu acho que eu inventei esse termo aqui agora. Não, tranquilo. Mas é interessante essa pergunta sua quando você fala desse furo no balde. Sim. Tô pensativo aqui agora. Porque eu digo assim, né? Hoje, o que tem na conta da gente é condizente com tudo que já passou pela nossa mão de dinheiro? É exatamente isso. E aí vai ter um momento que pra mim é muito, né, complicado, porque a gente fala com muitas pessoas, a gente tem que fazer manobras e coisas de pessoas que já estão mais velhas, que não dá mais tempo pra mim. E aí a gente, né, quanto jovem, tendo tanto acesso a tantas coisas legais, a gente também não tá tomando a decisão certa. E aí isso vai impactar lá na frente. Eu de verdade não acredito que vai ter INSS quando eu me aposentar. E se tiver, vai estar bem mais lá à frente. Então, é bem complicado. E eu não quero depender disso, sabe? Eu já passei por isso uma vez, né? De depender dessas coisas e é muito complicado. Então, eu prefiro depender do meu trabalho. Entender que eu levanto todos os dias para trabalhar, para conquistar dinheiro para minha independência, né? Para conquistar dinheiro para a segurança da minha família. Eu acho que a gente fala sobre atletas, muitos atletas, eles têm essa questão familiar, né? E aí, a gente fala muito que a gente quer muita coisa, mas as ações, elas são completamente diferentes. Então, a gente vê no caso, por exemplo, MCs, né? Que querem, fazem, gastam muito dinheiro, às vezes acaba falecendo, ou seja, acontecendo alguma coisa, e não comprou a casa da mãe, que tanto falou. Não é sobre o dinheiro. Né? Não é sobre o dinheiro. Eu acho que é sobre a mentalidade de entender a importância que isso tem na nossa vida. E que a gente não é infinito, a gente é finito. E o dinheiro é finito, né? E tem uma pergunta, você falou sobre família. Tem uma pergunta que é bem ligado a isso. Como que você enxerga o impacto da educação financeira, não apenas na vida dos atletas, mas também dos seus familiares? Sim. Bom, eu acredito que total. Primeiramente porque quando você começa a transformar, né, a sua vida, você começa a transformar as coisas ao seu redor também. Então, a partir do momento que você começa a ir pra academia, você começa a fazer alguma coisa, é perceptível, a pessoa olha e fala, opa, né, que legal, o que você tá fazendo? E você vai tentando entender. Isso é contagiante. Então, no lado financeiro também. Né? Eu acredito que quando você começa a buscar, você começa a conquistar, alcançar, você tem ali a sua viagem que você tanto quer, fazer as coisas, e as pessoas vão começar a perguntar. E você vai começar a falar, porque é contagiante. Quando você entende algumas premissas financeiras, você quer falar isso com as pessoas. Fala, cara, você tá perdendo tempo, olha pra isso, tal, né? Tenta enxergar a sua vida de uma forma muito mais ampla. Não é só isso aqui, não é o agora. Porque a gente fala, o amanhã não existe. Mas todo dia tem um amanhã. E todo dia a gente acorda e a gente tá lá de novo. Mas, principalmente, na parte da segurança. Porque é exatamente o que eu digo da minha vida, né? Eu vejo que quando a gente fala de família, segurança. Claro que eu sempre prezo e sempre falo para as pessoas. Primeiro Deus, mas depois eu, e aí a minha família. Por quê? Porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar ninguém. Então, a gente sabe que os atletas têm um grande peso, né? Os atletas, eles têm essa responsabilidade, a gente vê famílias, onde a família se muda com o atleta tem aquele peso de ser a transformação, aquele respiro, o sonho, né, de conseguir algo, a gente vê muito isso, então algo muito grande, mas aí quando consegue, como é que lida com isso? Porque a gente fala sobre empresários, fala sobre charlatões no mercado também. Empresários, tem muitos empresários que são sérios, só que a gente sabe que tem muita gente também que se aproveita. E aí, sem conhecimento, sem essa clareza, sem autoconhecimento, a gente mistura muitas coisas. E aí, uma grande potência se transforma num grande fracasso, né? Numa coisa muito difícil ali na vida da família. Então, eu acho que o impacto, ele é total, né? Ele vai da esfera micro até o macro, aí, totalmente entre tudo que a gente imagina. E a gente vai se tornando também uma referência, né? Eu acho que é exatamente isso. Não adianta eu ficar falando pra você alguma coisa, etc. E no meu íntimo, eu, né, não fazer exatamente aquilo que eu tô falando. Então, foi isso que eu busquei muito também pra mim, né? Eu busquei entender
colocar isso em prática na minha vida, fazer para que eu possa falar com as pessoas. Então eu respiro planejamento, empresa, né? As empresas que eu faço as coisas, porque eu falo para as pessoas, é possível. Então faça porque é possível. Eu vi até recentemente um vídeo, né, do GeoJ, que sou muito fã, e ele falava mais ou menos assim, que a mulher perguntou, né, mas o que você acha de eu fazer isso, não sei o que, não sei o que, ele falou assim, viaja pro futuro. Imagina seu filho agora chegando em você e perguntando, grande, mãe, tem que fazer ou não tenho? E aí ela fala pra você, né, eu não fiz, então faça porque eu me arrependo, eu quero que você consiga, ou a mãe fez e deu certo, pode fazer. E aí é exatamente sobre isso. Então eu acho que essa parte financeira, de empreendedorismo, tudo isso impacta na nossa família. E não só na família que a gente já tem, mas na família que a gente também vai, né, criar, que a gente vai conquistar aí ao longo do tempo. Então, é total. Ó, que legal, Mari. Uma coisa que eu fico observando, principalmente nas suas falas, no início você mencionou que boa parte, né, dos atletas, eles saem da periferia, tanto o menino quanto a menina, e caminhando nas nossas conversas, você vem falando de planejamento, você vem falando de processos, né, bem definidos, saber ali orquestrar ali a sua vida financeira, e eu creio, até me corrija se estiver errado, eu creio que é difícil, né, para essa meninada que está saindo da periferia ter esse conhecimento. Então, e eu vejo assim como brilham os seus olhos quando você fala desse planejamento, desse projeto, né, com o intuito de formar e ajudar essa garotada, essa meninada. Que legal. Parabéns, tá? Porque muitos atletas, Mari, mesmo com altos salários, enfrentam dificuldades financeiras após a aposentadoria. E como mudar essa realidade? Bom, eu acho que vai dessa mesma pegada, né, do que a gente falou. Essa parte de lifestyle, essa parte de não conseguir organizar financeiramente. Também ter passado muito tempo, né, eu acredito que muitos atletas, quando a gente fala de periferia, atletas ali que passaram muito tempo numa vida muito difícil, e quando tem essa grana, quer viajar, quer ter o melhor carro, quer ter a melhor casa. E é isso que eu falo, não tem problema, só que a gente não sabe a hora de, olha, até aqui, né, isso aqui não vai impactar lá na frente. E aí, o que eu acredito que vai ajudar essas pessoas, né, essa parte da educação financeira. Então, hoje, o que eu quero fazer com o meu projeto? Eu quero me transformar num ponto, né, um ponto de apoio, onde as pessoas olhem e falam, né, finanças, Mariana. Porque eu sei, hoje eu não sei se existe algum atleta, né, em profissão que fale sobre planejamento financeiro, mas eu acho que é isso, é uma conversa muito tete a tete. Não é que eu só quero atender atletas, mas entra muito nessa parte dessa dor. Eu vivo isso com as pessoas, né? A gente brinca, mas o que eu falo, na parte de uma emergência financeira, você não sabe se o clube vai te pagar. Pode ser que ele não te pague. E aí, o que você vai fazer? Você tem uma reserva? Aconteceu certa coisa, ou sei lá, cara. Só que uma doença, ou isso, aquilo, como que eu vou conseguir me organizar para isso? Porque eu já vi histórias de muitas pessoas que tinham muita grana e acabaram por uma doença gastando tudo para conseguir ajudar aquela pessoa ali que a gente ama. Então, se até, né, nesses casos isso acaba acontecendo, já vi gente fazer vaquinha e que, pra mim, tem muita grana e acabou perdendo tudo por conta dessa falta de organização, né? Por conta dessa parte de entender tudo isso. E hoje eu quero ser esse ponto de apoio, eu quero ser esse ponto de referência, onde as pessoas consigam, onde em algum momento, se, né, na minha agenda eu não consiga mais atender essas pessoas, entender formas, porque a gente sempre vai se adaptando para atender também essas demandas, ou ser um ponto de confiança para repassar para qualquer outra pessoa do profissional, né, que esteja capacitado para atender aquela pessoa, porque dentro do Grupo Prima a gente tem um grande colegiado, né, de profissionais incríveis, e aí a gente fala sobre Thiago Nigro, a gente fala sobre essas referências, Bruno Perini, né, Leanderson também, que é o pensador maior aí do planejamento financeiro, um cara que eu tenho uma grande admiração.
Então, a gente tem um grupo muito forte, né? Eu acho que quando eu pensei nessa parte de falar sobre planejamento, eu pensava assim, eu preciso de algo que realmente faça com que a vida das pessoas seja transformada. E aí, quando eu penso... isso era meio nebuloso, eu não via clareza, né? Eu pesquisava, procurava, não achava. E foi dentro da faculdade, numa palestra, que eu conheci o Leanderson, né, que fala sobre planejamento financeiro dentro do Grupo Primo. E aí mandei mensagem para ele, enchi ele de mensagem, falei, cara, eu preciso disso. A ferramenta, a inovação, tudo que eles trazem é muito grande, é algo muito incrível. E eu acho que é isso que falta pro atleta, não só pro atleta, pro brasileiro. Visualização. É muito fácil eu falar para você, isso tá impactando na sua vida. Mas quando eu te mostro, de forma visual, acabou, cara. Muda, né? Totalmente. Se a gente for pensar em atleta ama um videogame. Então, essa coisa interativa, né, de jogar e tudo mais, é exatamente isso. Você consegue visualizar ali sua vida totalmente ampla, desde sonhos, planos, tudo, dentro de uma ferramenta. E qual é a minha parte? Né? A minha parte é mentorar essa pessoa, exatamente pegar na mão dela e levar ela até onde ela gostaria de chegar e mostrar para ela o caminho, né? Porque a gente fala, inteligência artificial é maravilhoso, né? A gente fala, tecnologia é muito bom, você sabe disso, com certeza. Mas a gente precisa também ali daquele lado humano para entender necessidades, pra gente entender, e é totalmente personalizado. Então é algo que eu consigo personalizar para cada pessoa. Você não sou eu, que não é fulano, que não é ciclano. Então, qual é a sua necessidade, qual é a sua demanda, quais são, né, os seus gastos, os seus sonhos, seus planos, para que a gente consiga alcançar isso aí de uma forma exponencial. Que interessante, Mari, que interessante. Você falou aí de todo esse processo de mentoria. E eu tenho uma pergunta que ela é mais ou menos assim, ó. Quais são os primeiros passos que qualquer atleta pode dar hoje para alcançar independência financeira, mesmo que ainda esteja no início da carreira? Tá. Bom, né, o que eu acredito que eu possa aconselhar essas pessoas, primeiramente buscar, né, essa informação. Então, lá no Mariana Finanças, né, a gente vai também, eu vou postar muito conteúdo legal, principalmente para atletas também, para atletas e os esportistas e quem trabalha com esporte no geral, porque a gente tem médico, fisioterapeuta, tem uma galera muito grande aí dentro que também tem essas necessidades. Mas é buscar esse conhecimento de confiança, né? Eu acho que é focar numa coisa só, porque se a gente também foca em muita coisa, é muita gente, muita informação, então pegar aquilo como referência, seguir aquilo, né? Eu tento contribuir além da minha mentoria, né? Dessa forma de aconselhamento, da gente poder trocar ideia, eu sempre estou aberta a trocar ideia com as pessoas, a falar sobre, né, essas estratégias, essas coisas. E eu acho que é isso, assim, mais, né, desse acompanhamento, né, dessa parte da mentoria. Mas o que eu penso? Além desse projeto que eu tenho de mentoria, como eu contribuo? Então, hoje eu tenho um projeto também de falar sobre educação financeira para atletas de base. Então, a gente já fez um encontro aí com as meninas do América, né, da base do América, foi muito interessante. Então, eu pude trazer essa visão para elas, a gente fez muitas coisas práticas, teve uma troca muito gostosa, porque elas vão se sentir mais preparadas, né? Eu acho que independente de qualquer coisa, é plantada uma sementinha, que amanhã ou depois, quando eu receber ali um salário maior, opa, né? E aí a gente vai conseguindo construir isso. E cria essa referência. Então amanhã vai ser uma pessoa que pode vir me procurar e eu vou conseguir direcionar ela da melhor forma. Seja comigo, seja de qualquer outra forma, mas para criar esse ponto de referência. Porque eu acho que é isso, a gente carece um pouco, né? Tem muitas pessoas que falam de forma ampla, só que a linguagem do atleta é a linguagem do atleta, né? A gente brinca muito. Tem a linguagem do médico, tem a linguagem ali do psicólogo, mas trazer exatamente para essa galera, né? Para nossa galera.
Que legal, Mário. Você mencionou que já está desenvolvendo esses projetos com as meninas do América e queria entender, esse projeto já está rodando? É claro, galera, nós vamos deixar todas as informações aqui desse planejamento, desse projeto que a Mari está desenvolvendo. A gente conversou ali um pouquinho ali nos bastidores e achei incrível. Então, todas as informações nós vamos deixar aqui, tá, Mari? Para a galera te procurar, conhecer melhor esse projeto seu. Mas eu gostaria de entender, você já está, não vou dizer experimentando, esse projeto já está rodando, né, ali com o pessoal que você trabalha hoje. Sim. Vai estar disponível para outros clubes que quiser te procurar? Então... Eu ainda quero ver você no América, tá? Por favor. Não, tá? Cruzeiro, tranquilo. Atlético, então, por favor, ano fiquem que vem, quietinho estamos aí na América, tá? com muita fé, com muitas conquistas. Legal. Esqueci total. Não, fica tranquilo. Que eu não quero te ver em outros clubes por enquanto, tá? Eu quero ver você brilhando no América. Brincadeiras à parte, mas... Só da recapitulação. Exatamente, eu quero entender se esse projeto que você já está desenvolvendo, já está rodando, como que tá? Então, na verdade, né, esse projeto de forma externa tá acontecendo hoje, então... Que legal! Na data de hoje, numa sexta-feira 13, porque aqui a gente não tem medo de nada, então a gente, né, lançou esse projeto aí para todas essas pessoas e não existe você é de um clube ou você é de outro clube, a gente trata sobre pessoas, né, eu acho que é algo totalmente à par, dentro do esporte, do futebol, mas é totalmente... fora disso, né? Aqui eu quero realmente atingir o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu espero atingir essas pessoas tanto, né, dentro do futebol, como eu disse, essas famílias que trabalham ali nas intermediações do futebol. Então, a gente fala de jornalistas, a gente fala de diversas pessoas. E entender, né? Então, entender qual é o momento da pessoa, entender se aquilo, né, faz sentido para ela. Então, também não é algo que, não, eu vou lá, eu vou fazer, isso acabou. Não, a gente tem toda, que nem eu falo, né? Tem todo um processo, uma premissa, para que eu não faça você entrar dentro de algo que você não vai conseguir aproveitar. Ou que, né, você não consiga avançar. Então, tem todo esse cuidado, né? Olhar caso a caso. E a gente já vinha trabalhando, né? Eu já vinha trabalhando com toda essa demanda do Grupo Primo, da Grão. Mas agora eu tô trabalhando dessa forma também externa para realmente trazer essa parte, né, como uma autoridade aí no planejamento para falar sobre finanças, educação financeira para atletas e para todos os brasileiros aí do nosso Brasilzão. Que bacana, galera, nós vamos deixar todas as informações aqui, né, desses projetos que a Mari vem desenvolvendo, os projetos que inclusive, né, já estão rodando e com certeza vocês vão gostar, tá? Mari, eu queria que você deixasse uma mensagem para o seu público, queria que você ficasse à vontade, inclusive, né, direcionasse aqui para essa câmera aqui, então deixa uma mensagem para a galera, por favor. Claro. Bom, a mensagem que eu deixo para vocês hoje, né, é que vocês tenham ciência, né, que a gente tenha ciência do quanto todas as decisões que a gente toma hoje, elas impactam na nossa vida diariamente, né, e também lá no nosso futuro. Então, que a gente faça o nosso planejamento, que a gente entenda, né, sobre coisas importantes, porque isso vai incidir aí na nossa família, isso vai incidir nos nossos relacionamentos. Dinheiro, ele tá dentro de tudo, né? Então, como que a gente consegue olhar para isso com carinho, né? Que a gente consiga olhar para isso com toda a importância que isso tem na nossa vida, tá? E eu vou estar aberta aqui, né? A gente vai repassar aí todos os dados, Mariana Finanças, onde você consegue entrar, né, falar comigo, tirar qualquer dúvida, e vai ser um prazer, né, ajudar você ou qualquer pessoa que você ame, que você ache que isso é importante, a fazer parte aí desse grupo incrível, né, que não é só da Mariana, mas aí a gente fala, né, do Grupo Primo, a gente fala da Grão, a gente fala de players incríveis, né, muito grandes no mercado, aonde, óbvio, né, que eu vou me juntar ali com os maiores para que a gente consiga trazer o melhor, para realmente mudar essa realidade. Então, eu deixo esse convite e um aviso, né, que muita coisa vai mudar e eu tenho certeza que, né, com todo esse empenho, a gente vai conseguir alcançar aí muitas transformações. Que mensagem incrível, Mari. Mais uma vez, parabéns. Eu vi que quando você chegou, você trouxe
uma coisinha aí. Eu queria que você, por favor, Sim. nos mostrasse. Bom, é um presentinho, né, para você. Esse daqui é 1 milhão, né, a nota de 1 milhão aí do Bruno Perini. Né, essa nota é bem conhecida porque ele colocou isso para que ele, né, tivesse essa visualização que a gente fala muito, visualização é muito importante. E eu tenho certeza que você também vai trabalhar comigo aí, você vai ser um mentorado Legal, nesse caminho. E é sobre isso, né? Eu acho que é sobre entender que nada é impossível. Então, com planejamento, com organização, a gente vai conseguir chegar lá. E isso aqui não fala só sobre dinheiro, mas fala sobre liberdade financeira. Fala sobre você ter uma aposentadoria tranquila, né? Fala sobre você conseguir alcançar seus sonhos. Então, fica aqui, né, esse presente e espero que você tenha gostado. Mari, obrigado. Ô, produção, foca aqui, por favor. Gente, meu próximo convidado, fique à vontade, pode trazer presentes. E Mari, obrigado pelo carinho. Adorei, tá? Vou guardar com muito carinho mesmo e com certeza teremos muitos projetos aí pela frente, tem muita coisa legal. Vou até deixar aqui, tá? Sim. Visualização, né? O que você disse, né? Mari, finalizando aqui nosso bate-papo incrível. Que pena que já tá chegando no final. Queria saber de você, né? Perspectivas, planos futuros. Bom, perspectivas e planos futuros, né? O que eu brinco é que para quem planeja, tá tudo na ponta da língua. Então, para os próximos anos aí, é claro, continuar treinando firme, né, dentro do futebol, que é um dos meus maiores sonhos. Eu vivo esse sonho hoje. É buscar fazer com que esse propósito ele transforme cada vez mais a vida de pessoas através, né, do planejamento financeiro. Também alcançar essas pessoas de forma social, então poder fazer esse impacto social na vida das pessoas, porque foi o que me trouxe até aqui, nesse momento, né? Eu acho que também entender essas outras relações de construção de família, então hoje eu tô, né, nessa pegada aí de já pensar, aí me organizar para ter, né, um herdeiro, uma herdeira, e muito feliz. Então eu acho que esses próximos passos, eles são muito positivos, né? São passos que realmente trazem um quentinho pro coração. Eu falo que eu fico muito feliz por poder trabalhar com coisas que mexem com a emoção e realmente com a vida das pessoas. O futebol não é diferente, né? Mas no planejamento ali eu acho que de uma forma onde eu consigo performar literalmente com aquela pessoa. No esporte é mais coletivo, né? Mas entra ali naquela parte de conjunto. E eu tô muito engajada nesse projeto, acredito que virão muitos outros, né, além desses, mas são meus filhotes, né, o futebol e a parte do planejamento dentro de todo esse núcleo é o que eu com certeza vou dar aí muito gás, muita atenção para esses próximos anos. Mari, que incrível, parabéns mais uma vez. Eu queria reforçar os agradecimentos do Tecnologia em Curso pela sua presença aqui. Que bate-papo maravilhoso. E, mais uma vez, muito obrigado, tá? Se quiser agradecer alguém, quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade pra gente já finalizar com chave de ouro. Com certeza. Não, primeiramente agradecer a você pelo convite, né? Por esse espaço aqui incrível também, muito gostoso. Agradecer a família, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ter uma base ali onde ela trabalha, né, exatamente quem a gente é, ela ajuda a gente, seja ali no perrengue, ou seja no momento de crescimento, né? Agradecer também a minha namorada, porque ela foi um grande ponto aí para que eu consiga gestionar, né, conseguir organizar tudo isso, né? À toa que ela é formada em administração também. E tudo isso tem feito com que essa dor, ela vá se transformando, vai se dissipando, cada vez mais se transformando em saudade e virando essas sementinhas. Então, acho que buscar tudo que a minha mãe fez em vida para mim como uma forma de agradecimento. Então, cada sonho que eu fizer alguém conquistar vai ser exatamente esse significado na minha vida. Que para mim é o que realmente hoje tem mantido de pé, porque uma perca como essa é muito forte, é muito grande, mas ressignificar eu acho que é o caminho, autoconhecimento, ressignificação
e olhar pra frente, porque atrás vem gente. Isso aí, genial, genial. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. E é isso aí, galera. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não compartilhou os nossos conteúdos, corre aí, já compartilha com a galera, que teremos muita coisa interessante. Como eu mencionei, né, diversas vezes iremos deixar todas as informações aqui desse projeto incrível que a Mari está desenvolvendo, tá bom? E é isso aí, um forte beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Bye.